Gente querida, que bom ter você aqui mais um momento. Que bom ter você aqui para refletir um pouco mais sobre as profundezas de Deus. No último mês a gente pensou sobre o amor enquanto expressão divina, enquanto expressão não apenas vertical de Deus para o ser humano, mas principalmente uma expressão horizontal, então entre todas as pessoas, entre toda a humanidade, pais e filhos, esposos e esposas. E aí foi uma maravilha ter a Angélica aqui, eu vou ficar com saudade dela. Mas hoje a gente vai voltar a refletir de maneira densa sobre aspectos específicos e nesse período, em 2021, eu quero me aprofundar teologicamente com cada um de vocês. Nós vamos ter algumas surpresas durante esse período. Eu quero convidar você a refletir de maneira densa sobre alguns aspectos fundamentais da nossa fé. E eu tenho que me apresentar primeiro, né? Em todo caso, para quem não me conhece, eu sou o professor Nelson e eu estou aqui exatamente para conversar com todos vocês sobre essa maravilha, né, que é as profundezas da palavra de Deus. No ano passado, nós fizemos uma série de reflexões aqui na nossa escola bíblica virtual sobre as parábolas. As parábolas enquanto linguagem figurativa, enquanto alguns aspectos interessantes, né? Se você tem interesse em observar ou aprender um pouco mais sobre as parábolas, veja as nossas EBVs de 2020, né? Nossa Escola Bíblica Virtual, que foi o desafio da nossa igreja para esse período de pandemia. Então, para aprender sobre as parábolas, cada lição, desde o início, né, desde quando nós começamos até o final do ano, né, nós pudemos nos aprofundar e cada lição foi ficando melhor, né, até do ponto de vista da edição de vídeo e tudo mais. Tem muitos estudos que realmente valem a pena serem revisitados, porque a palavra de Deus realmente é incrível. Mas em 2021 eu pensei o que a gente pode fazer para se aprofundar mais em alguns aspectos ou não ficarmos simplesmente na superficialidade de determinadas fórmulas, determinadas expressões que nós temos dentro do cristianismo. E aí, para isso, eu quero trabalhar com vocês sobre o seguinte tema, né? Como Deus se tornou rei. Esse é um livro de um autor bem interessante, um teólogo muito importante, N.T. Wright, e vale a pena a gente refletir. Um teólogo conhecido e muito amado de todos nós cochichou no meu ouvido através do WhatsApp sobre esse tema, né? E aí, por que a gente trazer esse tema? Por que pensarmos sobre teologia de uma maneira mais densa, né? Eu vou me segurar, não vou contar as cenas dos próximos capítulos, mas eu quero começar exatamente com essa reflexão. Existe um texto bíblico que é bem interessante e quase todos os evangélicos conhecem de uma forma geral, né? João 3,16, né? Todos nós sabemos de cor. Se você ainda não sabe João 3,16 de cor, isso você precisa saber, né? Então, se alguém quiser recitar junto comigo, realmente é a palavra de Deus viva e eficaz. João 3,16. Se você não sabe, abra aí a sua Bíblia, procure aí e leia com reverência. Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único filho por si só gerado, né? O seu único filho, para que todo aquele que nele crê, né? Para que todo aquele que crê nesse filho não morra, não pereça, mas tenha uma vida plena, uma vida completa, uma vida eterna. Né? Que texto maravilhoso, né? Que maravilha a gente pensar sobre esses aspectos. E aí, o que nos leva a essa reflexão é exatamente esse caminho sobre o que significa o Evangelho para nós.
O que significa a palavra evangelho para você? Como eu falei agora há pouco, né, os evangélicos, eles conhecem muito bem o texto, pelo menos deveriam conhecer o texto de João 3,16, né? E a gente vai e se apresenta como evangélicos, né? Você é evangélico? O que significa ser evangélico? Ser evangélico é seguir o evangelho? Ser o evangelho é seguir apenas uma religião? Né? Ser um evangélico, né? Ou seguir esse evangelho, o que isso significa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no uso da palavra evangélico, né? E aí evangelisch, no alemão, né? Que foi o Lutero que se apresentou, né? Como um protestante, né? Um reformado no século, acho que foi o século XVI, é exatamente, no século XVI, né? Contra o pensamento, a hegemonia e alguns desvios que estavam presentes no cristianismo daquele período, né? E relacionados ao papismo e ao catolicismo naquele período, o Lutero então se posicionou. E aí aqueles que seguiram o caminho de Lutero passaram a ser chamados ou se autodenominaram como evangelisch, né? Então até hoje em alemão, evangelisch é como se fosse uma tradução de luterano. Então quando você fala de igreja evangelische Kirche, né, a igreja evangélica, você está falando da igreja luterana. No Brasil é diferente, né? No Brasil, evangélico significa uma multiplicidade de denominações, de grupos dos mais variados, né? Tanto grupos que buscam expressões palpáveis e visíveis da ação do Espírito Santo de Deus, como grupos que buscam aspectos mais racionais da palavra, que estão mais relacionados às igrejas reformadas, né, ou às igrejas chamadas igrejas históricas, como é o caso da primeira igreja batista de Natal, né? Mas é muito interessante porque se a gente pensar, por exemplo, na quantidade de convenções batistas, nós somos batistas, mas a quantidade de convenções, ou seja, de grupos de batistas que apresentam denominada confissão de fé, a gente tem então a Convenção Batista Brasileira, né, que é a mais tradicional, a qual a gente pertence, tem a Convenção Batista Regular, né, que é um outro modelo de igreja, um pouco mais ortodoxo no ponto de vista dos costumes. Nós temos também outras convenções, como a Convenção Batista Nacional, que é renovada, né, como eles chamam, e procuram aspectos mais visíveis da ação do Espírito. Então, existem diversos grupos, e ainda outros grupos que talvez eu não saiba denominar agora, mas existem diversos grupos, e esses grupos, por mais diferentes que eles sejam, por mais diferentes práticas que eles contenham, eles se autodenominam ou se apresentam ou são reconhecidos como grupos evangélicos. Mas o que significa realmente a palavra evangelho para nós? O autor começa esse livro e eu pretendo só passar. Hoje eu vou trabalhar um pouco mais só o prefácio, só o início. Vale a pena a gente refletir, então nós vamos ter muito o que discutir, nós vamos nos aprofundar a alguns aspectos teológicos, mais especificamente a teologia da expiação. Então, vamos. Expiação aí, gente, não é de espiar, não, né? Expiar com S, né? Que é simplesmente você espiar, como espionagem, de espião, de observar, né? De expectare, né, que é observar, né, ser um espectador de alguma coisa. Não é esse o termo de expiação é o expiação com X, expiação, né, eu não falo expiação, mas eu falo expiação, que é o ato de pagar através do sacrifício determinado crime ou determinada dívida. Olha só que interessante, né? Cristo expiou os nossos pecados, ou seja, ele sacrificou-se, ele entregou-se para que nós tivéssemos a vida eterna, como a gente refletiu em João 3,16.
Mas o que significa realmente o Evangelho? Será que a teologia da expiação ela está presente ou ela está relacionada, ou seja, essa teologia do ato salvífico de Cristo está relacionado apenas à sua morte? Será que a expiação, ou seja, o Evangelho como um todo, está relacionado só ao seu nascimento? Então, nós sempre refletimos sobre o nascimento e a morte de Cristo e como nós fomos salvos através da cruz, através da morte de Cristo. Mas por quê? Se Cristo nos salvou através da sua morte, por que ele precisou aqui viver? Essa é a primeira pergunta que o Wright, o NT, né, fala, se for falar em inglês, né, ele como um inglês, um anglicano, né, um teólogo anglicano, de Cambridge, de vários outros seminários famosos, né, do exterior. Ele, como um bom teólogo britânico, para ser mais específico, né, em inglês, ele então por que pensar? Então ele começou a pensar, ele começou a refletir sobre essas questões, né? O que significa realmente a expiação de Cristo? Porque se a morte de Cristo foi o que nos salvou, se Jesus vindo à Terra e morrendo por nós e derramando o seu sangue foi o que nos salvou, por que Cristo precisou aqui viver? Por que a necessidade de termos evangelhos, né? O que significa isso? Evangelho vem da palavra grega evangelion, né? Que vai ter uma relação com boas novas, são as boas novas. Só que a gente entende muitas vezes o evangelho ou essas boas novas como uma profissão de fé. A gente simplesmente entende, né, uma profissão de fé, algo como eu creio em Deus Pai, como o credo nicênico, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos uma profissão de fé, nós temos a nossa ideia do que é ser evangélico, do que um evangélico precisa acreditar. Nós definimos a nossa crença a partir então do que os primeiros reformadores definiram então o que seria a salvação. Então a gente tem definições muito claras a partir das cartas de Paulo, a partir da carta de Romanos, a partir de Gálatas, e aí nós temos textos específicos. Romanos 3, por exemplo, é um texto muito importante sobre a nossa fé. Gálatas 2, os capítulos 2 e 3 também são muito importantes enquanto definidores da nossa teologia da expiação. Mas essa a gente pode definir que é como se fosse o resumo da obra, né? É o resumo da ópera, é o resumo de todas as coisas, né? A gente pega, Jesus nasceu, aqui viveu, aqui morreu e por isso nós temos a salvação. Ele pagou a dívida, ele pagou a conta, ele pagou o preço, o próprio termo relacionado à justificação, né, a essa expiação, tem essa relação exatamente com pagar uma dívida, com pagar uma conta, né? E o próprio termo tetelestai, né, está consumado, Jesus falou na cruz, está consumado, era um termo também que se escreviam sobre as contas pagas em grego. Então, quando você pagava uma conta, você paga a conta, né? Paguei a conta lá. Se eu for na lotérica, se eu for no banco e passar a minha conta, o meu boleto, por assim dizer, o que vai acontecer? Eles vão passar a impressora ali e vai escrever quitado, não vai estar quitado, mas eles vão escrever uma chave de pagamento. Aquela chave de pagamento é um código que comprova que o dinheiro que você entregou referente àquele boleto foi para uma conta específica do credor, ou seja, foi para a conta corrente ou a conta real, aquele dinheiro que você entregou ali foi registrado no banco como direcionado para a conta daquela pessoa que estava cobrando aquele boleto a você. É óbvio que a maior alegria de um adulto é pagar um boleto, né? Quem não gosta de pagar um boleto? Algumas más línguas dizem que quando a gente decora o CPF da gente, aí é ladeira abaixo, né? Só tende a complicar mais ainda. A questão é que se o banco coloca aquela chave de pagamento,
Na Grécia Antiga, no mundo antigo, quando você pagava uma conta, uma dívida escrita, uma promissória, então o credor assinava e escrevia tetelestai, né? Está consumado, está pago, está completo. Então a gente tem toda uma reflexão sobre isso, mas se a cruz, se o brado de Jesus na cruz está consumado, foi o que nos salvou, por que ele precisou aqui viver? Por que ele precisou caminhar, formar discípulos? Por que ele precisou contar histórias? Qual a necessidade de tudo isso? Então, esse é o foco da nossa EBV desse mês, né? A gente pensar e a gente refletir sobre algo que é fundamental, os evangelhos, né? Quais são os evangelhos? Será que você lembra quais são os evangelhos? É o Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas e por último vem João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns dizem que Marcos, né, não, na verdade não é bem alguns, mas muitos estudiosos e muitos linguistas chegaram à conclusão que Marcos é o texto mais antigo. De qualquer forma, nós temos 3 evangelhos que são chamados sinópticos. Né? O que isso significa? Né? Sinópticos eles têm elementos estruturais em comum. Então é como se eles foram escritos um olhando o outro, né? Ou tendo contato, cada um dando um foco específico a alguma coisa, mas eles têm várias histórias em comum e têm um eixo narrativo compartilhado. Então Mateus, Marcos e Lucas são o que nós chamamos de evangelhos sinópticos. E o evangelho de João é um evangelho diferente, porque ele não vai compartilhar o eixo narrativo ou o tipo de estrutura narrativa que os outros evangelhos vão ter. Mas é exatamente sobre isso que a gente precisa refletir. Né? Muitas vezes a gente fala, né, sobre os evangélicos, sobre ser evangélico, sobre música evangélica, né? Ou então a gente pega do termo em inglês, evangelho em inglês significa gospel. Né? E a gente pega então esse termo gospel, né? E aí usa música gospel, né? É diferente música evangélica de música gospel. Tem a roupa gospel, né? Tem a linguagem evangélica, tem a roupa de evangélico. Né? O que significa isso? Que povo estranho é esse? Mas o mais importante que a gente precisa refletir é o que significa então a palavra evangelho, né? Evangelho, evangelho ou os evangelhos. Então, nos aprofundando sobre os evangelhos e refletindo sobre esses aspectos, é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Né? Então, por que Jesus? Por isso que a gente precisa estudar os evangelhos, para entender exatamente essa pergunta. Por que Jesus precisou aqui viver? Ele não poderia ter nascido só? Ou então nascido e aí, ou então já descido do céu adulto e morrido de forma espetacular. Ele poderia ter nascido e se desenvolvido rapidamente e já ter morrido. Por que seria necessário ele passar a infância aqui na Terra, ele passar a juventude dele aqui na Terra, ele desenvolver um ministério aqui na Terra por volta dos seus 30 anos? Por que Jesus precisaria passar por esse tipo de situação? Por que precisar caminhar pelas ruas desertas ou pelas estradas desérticas de Israel? Por que ele precisaria descrever determinados aspectos? Muitas vezes parece que a nossa fé, a gente tem algumas explicações, então a gente define, olha, Deus ele é amor, e aí eu vou e procuro então os textos bonitinhos que vão justificar dentro dos evangelhos que Deus é amor. Ou então às vezes eu posso pegar e definir, não, Deus age dessa forma, ou Deus, a teologia da expiação, a teologia da salvação, ela funciona dessa forma, e aí a gente começa a procurar versículos isolados e soltos apenas para justificar determinados pensamentos ou determinadas perspectivas. Mas os evangelhos, eles são muito mais densos, eles são muito mais importantes do que isso. E eles têm muito mais a dizer do que simplesmente a gente imagina. Fiquemos com o nosso texto que a gente recitou
no início, né, do Evangelho de João. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então a gente vê exatamente aí Deus numa narrativa, né? Deus, ele amou alguém, ele amou o mundo, amou toda a sua criação, amou todas as pessoas que ali estavam e de tal maneira, de maneira tão especial, que ele deu o seu único filho. Mas dar esse único filho não foi simplesmente uma entrega rápida para que ele pagasse uma conta. Foi necessário que todo um processo ocorresse. Dar o seu único filho significa fazer esse filho aqui viver. E essa narrativa que conta a história de Cristo, essa narrativa que explica de maneira interessante tudo aquilo que Jesus precisou fazer, está contido nos evangelhos. Os evangelhos, o evangelho então se torna não apenas uma expressão ou um termo enquanto ideologia. O evangelho não significa uma religião. O evangelho não significa uma perspectiva pura e simplesmente de vida, mas o evangelho, quando nós observamos nesse ponto de vista bíblico, é a história de Jesus enquanto ele aqui na terra viveu. O Evangelho é a narrativa de Jesus. O Evangelho é a narrativa sobre a vida de Jesus. Não apenas do ponto de vista enquanto função, né? Jesus tinha uma função muito específica, ser a expiação pelos nossos pecados. Então, basicamente, né, para quem está acompanhando uma novela que passa por aí, Adão pecou, né? Adão e Eva, eles se afastaram do plano de Deus e isso trouxe maldição sobre a terra. Jesus então veio trazer a bênção sobre a terra. Ele é o Adão que veio curar, transformar a terra que estava fadada ao sofrimento, ao fim, à desgraça. E aí é interessante porque se eu falo nessa questão, eu estou já, de certa forma, pegando argumentos das cartas dos apóstolos, pegando argumentos das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Mas o que os evangelhos podem nos dizer de maneira mais densa? Não pensando pura e simplesmente na função que Jesus teve, mas pensando nessa explicação, nessa coisa incrível que é, né? Então, que a gente pense sobre isso. E a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa manhã é exatamente essa. Por que você é evangélico? Você é evangélico porque você segue os evangelhos ou você é evangélico porque você faz parte de uma cultura ou de uma perspectiva política evangélica, né? Hoje se fala na bancada evangélica, hoje se fala no eleitorado evangélico, hoje se fala do evangélico como se fosse uma religião, uma massa meio bagunçada que tem gente de tudo quanto é tipo, de gente que estuda, gente que não estuda, gente que é fascista, gente que é esquerdista, mas o que significa realmente evangélico? E a pergunta é: por que você é evangélico? É porque você segue uma ideologia ou se sente parte de uma cultura evangélica ou porque você segue os evangelhos? E aí uma outra pergunta, minha segunda pergunta, a primeira é porque você é evangélico e a segunda pergunta é: o que é o evangelho para você? O evangelho é uma declaração de fé ou o evangelho simplesmente é um compêndio, uma junção das narrativas sobre a vida de Cristo, né? O que significa então o evangelho para você? Então, com essas duas perguntas, eu quero encerrar essa nossa proposição aqui. Nós estamos começando a refletir e aí eu quero que vocês pensem com carinho. No próximo domingo, para responder de maneira mais densa essas perguntas, eu vou chamar o nosso grande teólogo, o nosso mestre agora, né? Ele está fazendo o seu mestrado lá em São Paulo, mas ele vai estar falando de maneira interessante e profunda sobre essas questões, o nosso irmão
Áquila, né? Ele agora é o nosso teólogo, né? Então, com certeza, é o nosso universitário maior para temas tão densos e tão profundos. É óbvio que foi ele que me sugeriu esse tema quando eu pedi. Eu fiquei orando e pensando sobre o que a gente poderia fazer de diferente a partir de agora na IBV, em 2021. Eu pensei, gente, nós temos um teólogo muito inteligente, um teólogo muito interessante. A nossa igreja não pode deixar esse teólogo simplesmente sumir por aí ou ficar falando por aí sem antes falar para a gente. E aí, pensando sobre esse tema, o Aquila estará nos ajudando nesse momento da escola bíblica virtual. Então, um domingo, o nosso grande teólogo estará aqui, no outro domingo, o nosso professor estará aqui trazendo algumas provocações ou tentando entender de uma maneira mais leve o que é que esses teólogos dizem sobre isso, né? Mas para você, o que você acha? Você sabe por que você é evangélico? Comente aqui no nosso chat, comente aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta a nossa reflexão de hoje, a nossa provocação de hoje sobre a partir de João 3,16. Reflita sobre esse texto, leia João 3 como um todo e pense no que eu falei, o que a gente conversou agora neste momento. Mas responda aqui para mim, né? Responda aqui e discuta com a gente. Por que você é evangélico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que é o evangelho para você? Pergunta séria, né? E que a gente pense de maneira densa, né? Como Deus se tornou rei, como um Deus tão poderoso se amoldou a uma estrutura humana, o que significa ser rei, o que significa tornar-se rei, o que significa então fazer parte dessa história humana, essa história terrena. E nós temos muito ainda o que conversar. Que graça maravilhosa é essa? Que tema maravilhoso é esse para que a gente possa refletir, ok? Então, que Deus te abençoe e até a nossa próxima semana, até o nosso próximo encontro. Até lá!